que é BI e qual a importância, como é que o BI está ajudando as empresas hoje, né, no cenário atual, e como isso pode nos ajudar também, até aqui mesmo no Ubisoft. Eu coloquei aqui algumas frases interessantes. O presidente da Infobuild do Brasil, Luiz Câmara, ele falou um negócio interessante, uma definição legal de BI. Ele disse que o Business Intelligence não é algo que se compra de um fornecedor, mas é um objetivo a ser alcançado por uma organização, por uma empresa. Por quê? Muitas pessoas hoje têm a visão de que BI é um sistema que você vai lá, compra de um fornecedor, implanta na sua empresa e pronto, você já tem um Business Intelligence instalado na sua empresa. E não é bem isso. A gente vai ver um pouco mais para frente que tem toda uma estrutura, né, todo um conceito por trás para poder ter um BI com sucesso na empresa. Outra frase legal é o seguinte: o Sun Tzu ele falou no seu livro Arte da Guerra, que para a gente vencer, a gente precisa deter o conhecimento, o conhecimento de nossas fraquezas e virtudes, e também conhecer os nossos inimigos. A falta desse conhecimento pode resultar na derrota. Se a gente for trazer isso para o mundo comercial, a gente vai dizer o seguinte, que se eu não souber, né, qual é o meu potencial no mercado, né, e qual é o potencial dos meus concorrentes no mercado, eu vou estar em desvantagem. Então, conhecer os meus concorrentes e conhecer os meus pontos fortes, meus pontos fracos, são essenciais para eu poder conseguir concorrer, né, nesse mundo de hoje. Então, são algumas frases de motivação. E aqui tem uma grande pergunta: você está pronto para o mercado? É meio difícil de responder essa pergunta. E talvez, né, vocês como programadores estejam até se pensando, mas o que eu como programador tenho a ver com negócios? Eu costumo pensar o seguinte, que o bom desenvolvedor não é aquele que detém apenas o conhecimento de uma linguagem, mas é aquele que sabe usar uma linguagem para atender a necessidade do cliente. Então, ou seja, tem que conhecer de negócio. O programador, quando ele usa a linguagem conhecendo mais de negócio, certamente ele consegue desenvolver algo que o cliente pediu com mais eficiência. Então a gente vai ver também, vamos ver aqui uma linha do tempo, vamos ver como que aconteceu, né, essa evolução da informação. Vamos falar sobre o que é BI, sobre as vantagens de BI, a hierarquia, né, de um sistema de Business Intelligence, o fluxo de dados. Vamos falar um pouco também sobre o Data House, sobre o Data Mart, cubo tridimensional, Star Schema. Vamos falar sobre Data Mine. Vamos falar sobre ferramentas OLAP, ferramentas ETL, algumas ferramentas de mercado que existe hoje para Business Intelligence. Uma ferramenta eu vou falar sobre Open Source. E vamos falar também sobre alguns casos de sucesso, né? Não vai dar tempo de explorar muito isso, mas vamos falar sobre grandes empresas que adotaram o BI e fazer uma conclusão disso tudo. Então é o seguinte, nos anos 60, nós tínhamos sistemas então centralizados, né? E a necessidade era o que? Era automatizar funções operacionais. Tá? Então, geralmente o processo era para quê? Era processo contábil, era para contar. Né? A necessidade era contar alguma coisa, essa era a necessidade. Então, nos anos 70, os sistemas ainda continuavam centralizados, só que aí já começou a surgir, então, alguns relatórios, ou seja, começou a surgir uma visão um pouco mais aí gerencial, uma visão de relatório isso daí. E a informação já passa a ser vista como um acessório. Nos anos 80, surgiram os microcomputadores, né, os desktops, e aí TI já começa a entrar aí naquela época como CPD, uma central de processamento de dados, mas já começa então a surgir a visão da informática, do processamento de informações, e aumentou a eficiência, né, e teve mais impacto na competitividade por conta disso. Nos anos 90, foi a grande explosão da internet, foi quando surgiu a internet, então as informações ficaram amplamente disponíveis. Ou seja, com isso a concorrência aumentou. Quem detém mais informação estava na frente, né? E nos anos 2000, TI se tornou muito importante. Aí deixou de se tornar CPD, eu mesmo trabalhava numa empresa que era CPD e nessa época, né, bem nessa época, o Luiz trabalhou também, virou TI, né? Já deixou de ser uma central de processamento de dados e passou a se tornar uma tecnologia de informação. Porque agora não vou mais processar dados, agora eu vou pegar dados e transformar isso em informação. Vou prestar serviço, na verdade, né? Surgiram os RPs, inclusive o próprio Technology, o Ubisoft. Então houve uma evolução muito grande da tecnologia. Então nesse cenário, o Business Intelligence ficou muito forte. Apesar de ele ter sido já criado já nos anos 80,
ele recebeu esse nome pelo Gartner, mas nos anos 2000 para frente foi que ele começou a aparecer, foi que começou a ter uma importância bem grande no mercado. Só para a gente poder contextualizar e entender qual é a situação e qual a situação que nós estamos atualmente. Então, o que é BI? Business Intelligence é um processo produtivo cuja matéria-prima é a informação e o produto final é o conhecimento. O que isso quer dizer? Quando eu estou falando de BI, eu estou falando de informação e não de dado. Né? Dado é um registro, uma tabela do banco de dados. Informação é o que eu posso fazer com aquele dado. Né? Ou seja, como que eu vou olhar aquele dado? Isso é o conhecimento. Então, o Business Intelligence é esse processo. Eu pego um dado, coloco esse dado lá e tenho uma informação desse dado. É um sistema de banco de dados integrados que visa facilitar as tomadas de decisões baseado em análise de dados históricos. Né? Então, eu pego lá uma massa de dados históricos, faço uma análise em cima disso para poder ter informação. É um ambiente corporativo que suporta relatórios e análises em uma plataforma distribuída, e alguns observadores consideram que o processo de BI realça os dados dentro da informação. Isso é interessante, por quê? Realça os dados dentro da informação. É mais do que olhar simplesmente o dado, é olhar o dado com inteligência. Por isso ele realça os dados. São informações que estão no nosso banco de dados, informações que sempre estiveram lá, e elas por si só não têm efeito nenhum, não tem muito valor, digamos assim. Quando a gente coloca isso no BI, essas informações elas são realçadas porque a gente começa a olhar isso com uma inteligência maior. Então isso tem uma utilidade maior para a gente. E aí resolve o efeito chamado DRIP. Eu não sei se ouviram falar, Data Rich Information Poor, que é o seguinte: dado rico, informação pobre. Né? E é o que acontece hoje nas empresas. Empresas que têm informações valiosíssimas, né, mas não têm informação. E eu completaria dizendo o seguinte: ainda tem muita informação, ainda tem muita empresa pobre que tem uma grande riqueza em suas mãos e continua sendo pobre porque não sabe utilizar essas informações, né, de maneira que atenda às suas necessidades. Então esse é o conhecido efeito DRIP, né? Tá, e é também uma tecnologia bastante transparente. Os usuários eles não precisam saber a origem dos dados. Então eu coloquei um exemplo aqui. Então tem um banco de dados Access, um Oracle, um arquivo de texto e um SQL Server. Né? Então aqui são os mais conhecidos, inclusive de texto também. Eu já trabalhei dessa forma, né? Integrando várias informações de vários lugares. E aí você tem tudo isso centralizado no banco de dados e tem o usuário fazendo consulta de relatórios, gráficos e tal, num sistema aqui de BI. Então aqui poderia ser vários sistemas. Aqui poderia ser um sistema de cartão de ponto que tem um banco de dados Access. Aqui poderia ser um outro sistema RP, como o Microsoft, sendo um Oracle e assim por diante. Eu junto todas essas informações e tenho isso num BI e o usuário acessa isso de maneira transparente. Ele não precisa saber que aquela informação de idade do funcionário veio de um sistema onde o banco de dados é Access. E a outra informação de venda por funcionário está lá no Oracle. Ele precisa saber disso. Ele vê a informação de maneira bem transparente. Então isso é bastante interessante e esse era um dos problemas que a gente tinha antes da gente ter essa ideia, né? Nós vamos ver um pouco mais para frente, de integração de informação. Aqui a gente consegue visualizar, digamos assim, a nossa empresa de uma maneira mais ampla, né? Só que de uma forma mais simples. Eu não preciso ficar olhando tudo separado. Eu já passei por uma experiência dessa, que era o seguinte: a gente precisava controlar a venda por funcionário. A venda está no sistema banco de dados Oracle. E os dados do funcionário tá lá no meu sistema de ponto. Então como é que integra isso? Né? Sistemas heterogêneos, banco de dados heterogêneos, até plataformas heterogêneas. Então, ou seja, é difícil você conseguir conciliar isso. Na época, o que a gente fazia? Jogava no Excel. Pegava a informação de um, falava para a informação de outro, jogava no Excel, cruzava. Ou seja, uma informação que é simples, o que você precisa saber, mas demora às vezes até horas para você conseguir, pelo trabalho que você tem de juntar tudo isso. Então, no sistema de BI você consegue ter isso de uma maneira bem transparente e rápida, inclusive. Então, as vantagens de BI. Eu coloquei uma charge aqui que é o seguinte: aqui tem um comprador, né? No ano passado ele fez uma compra de peru muito grande, chegou até a Páscoa. Então, esse ano, para não ter erro, ele vai numa cartomante e ele vai lá e pergunta: quanto eu vou vender de peru nesse Natal?
Aí a cartomante ela não entende muito de negócios, né? Ela também tá começando nessa área, tenta olhar na bola de cristal, aí ela fala, não sei, está meio confuso, esse ano teve a crise, eu não sei se o pessoal tem dinheiro, eu não sei como é que tá. Então, ou seja, os dois ali estão em dúvida e tem que descobrir alguma coisa. Informação nada confiável, né? Com o BI a gente consegue antecipar as mudanças no mercado ou ações concorrentes. Então, usando o BI, você não somente consegue medir o que você tem agora, mas você consegue antecipar as mudanças que vão acontecer. Inclusive, você consegue se prever nessas mudanças, né? E isso é que é interessante, e é o que o Sun Tzu, ele, né, de certa forma, ele falou, né? Ou seja, você conhece os potenciais dos seus inimigos ou dos seus concorrentes, sabe o ponto forte dele e o seu ponto forte, o ponto fraco dele, e quais são as tendências do mercado. Então, ou seja, você consegue se prevenir para que você não seja pego de surpresa. Proporciona à empresa vantagens competitivas justamente por causa disso, porque você consegue estar preparado para as mudanças que ocorrem muito no mercado, né? Essa crise que teve esse ano mesmo, tenho certeza que pegou muitas empresas desprevenidas, né? Inclusive eu trabalhava numa empresa que foi pego desprevenido. Então, se você não tem informação, se você não está preparado para isso, você corre risco de ser sucumbido pelo mercado. E descobrir novos potenciais concorrentes, né? Ou seja, com o BI você não só está trabalhando o que você tem, como eu disse, mas você também consegue descobrir coisas novas, né? Poxa, se eu investir nisso daqui, eu vou ter um lucro maior do que o que eu tenho hoje, né? Um exemplo também numa empresa que eu trabalhei, que a gente descobriu que vale a pena mais eu vender serviço do que abrir loja, né? Parece brincadeira, mas essa é a verdade. A gente vendendo informação para o fornecedor, informação que está no banco de dados, 4 colunas, quanto o cara, a informação na verdade era simplesmente quanto o cara vendeu, né? Ou melhor, quanto eu vendi daquele fornecedor, a quanto e quanto eu tenho de estoque, só isso, né? E qual foi o produto, qual código do produto, só isso que a gente vendia para o fornecedor. E isso rendia um lucro líquido maior do que qualquer uma loja que a gente tinha. Então, ou seja, isso mostrava que eu tinha novos potenciais para explorar, né? Nós temos novos potenciais para explorar, além de ir seguindo o que o mercado está dizendo, vamos abrir loja, vamos comprar, vamos reformar. Peraí, mas e o que a gente tem aqui, o que a gente já tem? E esse dado que é valioso, né? Ou seja, eu tenho uma mina de ouro, e o ouro está lá apodrecendo porque eu não sei como usar. Eu estou descobrindo novas minas, mas não estou usando o ouro que está na minha mina, né? Então a ideia, na verdade, do BI é mostrar para você que tem outros lados que você pode explorar e ganhar dinheiro com isso e sair na frente. Então conhecer melhor suas possíveis aquisições, parceiros, produtos e tecnologias, né? Mais ou menos o que eu falei aqui, você vai fazer um negócio, vai entrar em vai fazer uma nova aquisição, então com o BI você consegue também explorar bem isso. Entrar em novos negócios, rever práticas de negócios atuais, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre um caso desse daqui, e auxiliar na implementação de novas ferramentas gerenciais. Legal. Então, hierarquia. Eu coloquei essa pirâmide aqui porque é o seguinte, como eu disse no começo, muitas pessoas acham que BI é simplesmente um sistema, né, que te dá um monte de filtros e que você vai lá, monta do jeito que você quer e está resolvido. Não é. Por trás do BI tem toda uma arquitetura, tem todo um conceito e uma tecnologia envolvida. Por exemplo, a base de um BI, sem dúvida, é o RP, CRM, são os sistemas operacionais. Ou seja, é a informação, é onde está realmente o dado. Depois eu jogo isso para um data warehouse, para um data mart através de ferramentas ETL, tá? E por fim eu jogo isso em ferramentas Oracle, Datamark, nós vamos ver um pouco mais para frente depois cada um deles, para poder ter então um sistema que consiga extrair essas informações e mostrar isso em forma de gráfico, dashboard, em forma de relatórios ou da maneira que me for conveniente. E olha só que interessante, nessa base da pirâmide eu tenho o que aconteceu, ou seja, é o dado. Nessa segunda fase da pirâmide, eu tenho quando, como e onde aconteceu. Tá? Então, nessa fase aqui eu consigo saber quando aconteceu, aonde aconteceu e como aconteceu. E nessa fase de cima eu tenho a parte mais inteligente, apesar de ser a menor da pirâmide, é a parte mais inteligente, que é aonde eu vou descobrir por que aconteceu. Tá?
E quais são as possibilidades de acontecer de novo isso. Ou seja, é a estatística, a inteligência dos dados. Aí o fluxo dos dados, né? Então, como eu disse lá no começo, você pode ter vários bancos de dados, né? Bancos de dados heterogêneos, sistemas operacionais heterogêneos, inclusive, são informações dos bancos de dados operacionais. Passa por uma ferramenta de ETL, né? Nós vamos ver um pouco mais à frente também, que são ferramentas que vão transformar esses dados, vão jogar eles num data house, num data mart, vai passar isso daí para ferramentas OLAP, ou datamine, e a informação vai ser disponibilizada. Pode ser através de portal, pode ser através de planilhas de Excel, gerenciador de desempenho, gestão de análise, relatórios. Aí tem várias formas, né? A parte mais importante é daqui para cá. Daqui para cá a visualização não é tão complicada. Então, vamos falar um pouco sobre Data Warehouse, né? Então, vamos descer um pouquinho na pirâmide. Então, o que é? Ou melhor, subindo, né? O que é Data Warehouse? Data Warehouse é um amplo e flexível repositório de dados que aglutina dados de fontes heterogêneas, projetado de modo a suportar o processo de tomada de decisão de BI. Então, é aquilo que eu falei, são informações de vários sistemas, né, agrupados de forma que faça sentido para mim. Então, é uma junção de tecnologias destinada, para isso ele precisa, na verdade, de uma junção de tecnologias destinada para o tratamento de dados, que são as ferramentas ETL que nós vamos ver um pouco mais para frente. E ele fornece uma imagem única da realidade do negócio. Então, foi o que eu falei antes, o dono da empresa, ele consegue saber como que está a minha empresa, né? Geralmente esses caras, eles gostam do dashboard, eles olham lá aqueles painéis lá e falam, bem, minha empresa está boa, minha empresa está ruim, né? É um negócio bem booleano, está bom, está ruim, ou está ficando bom, está ficando ruim. Então você consegue ter uma imagem única de como que está funcionando o negócio. Ele não precisa de muita interpretação, ele não precisa de um cara que chegue para ele e diga assim, olha, vai ficar ruim, vai ficar bom. Não, ele olha lá e ele mesmo já vê, não, tá bom, tá ruim, tá vermelho, tá azul, tá preto, enfim, aí ele consegue ter essa visão rápida aí. Coleção de dados orientados por assuntos, integrado, variante no tempo e não volátil. Então, ou seja, eu coloco a informação lá no Data Warehouse, não mexo mais naquela informação, ela não é atualizável. Só dá para consultar, né? Então ela não sofre alteração. E ela é variante no tempo porque toda informação, todo dado que nós vamos ver no cubo tridimensional, ela é específica. Então, ela é variante, ela pertence a uma época específica, não tem como mudar aquilo, né? Por isso que não dá para atualizar. Armazena dados de diferentes sistemas, nós já vimos um pouco atrás também como é que isso funciona. E nós temos então vários graus de relacionamentos, né? Nós vamos ver um pouco mais para frente também quando chegar no cubo 3D. Então, um exemplo aqui, por exemplo, de um ambiente, um data warehouse. Então aqui eu tenho um DW corporativo, né? E tenho aqui os data marts. Aqui, por exemplo, eu tenho um data mart de estoque, um data mart financeiro, um data mart comercial e um data mart para o RH e o DP. Então, hoje em dia as empresas usam muito isso, né? Eu tenho um corporativo, que é onde eu posso visualizar isso daqui tudo integrado, né? E tenho os detalhes, né? Tenho detalhadamente aqui de cada departamento, por exemplo. Essa divisão de data mart não precisa ser especificamente por departamento. Eu já vi casos, por exemplo, de você fazer data mart separado por ano. De repente o cara quer fazer uma análise muito grande e ele quer que o grão dele seja bem pequeno, ou seja, ele quer analisar várias informações, só que diário, ou até às vezes por hora, né? Como por exemplo, sites como Submarino, sites que tem muita informação e que precisa de informações ali no menor detalhe possível. Então eu posso falar o seguinte, eu vou fazer um data mart para um ano, do outro ano eu vou fazer o data mart e assim por diante. E vou ter um corporativo que eu consigo visualizar isso tudo, né? Então, as características de um data warehouse. É orientado por tema, né? Então armazena informações sobre temas específicos, ou seja, eu não preciso fazer um data warehouse para a minha empresa inteira, né? Eu começo por onde é necessário. Então, se por exemplo, eu vou começar a implantar um data warehouse, vou começar pelo comercial, começo com o data mart do meu comercial, depois eu vou precisar integrar sei lá, minha parte de estoque, controle de estoque, coloco o meu controle de estoque, mas eu posso trabalhar com temas específicos, eu não preciso colocar a minha empresa inteira de uma vez.
ele é integrado, né? Ou seja, diversos sistemas consultam a mesma base de dados. Isso é que é legal do Data House, você não fica preso a um sistema. Você monta o Data House, você pode consultar aquilo através de Select, você pode pegar isso aí, visualizar no Excel, você pode ter no seu próprio RP consultando essas informações. Então, existem várias formas de você consultar a mesma informação, desde que ela já esteja modelada lá, né? Então, você não tem um sistema, só esse sistema consulta esse banco, ninguém mais consegue consultar. Variante no tempo, eu já falei sobre isso daqui, e não volátil também eu já falei, né? Eu não sofre alteração. Eu acho que eu me antecipei aqui falando sobre isso, mas deu para entender, né? Tá, Data Mart, né? A gente falou sobre Data Mart. O que é o Data Mart? Data Mart, resumidamente, é um DW pequeno, um DW menor, né? E ele é específico como departamento, setor, no agrupamento, como eu falei. E ele pode ser dependente ou independente. No Data Mart dependente, os dados eles são extraídos de um Data House, ou seja, são focados na necessidade de decisão, mas as informações são extraídas do meu DW principal. Como nesse exemplo aqui, eu tenho um DW principal e aí eu tenho dois Data Marts que na verdade são filtros desse daqui. O independente é o contrário. Eu tenho os meus Data Marts e aí eles integram e formam o meu DW. Qual é a vantagem e desvantagem nesse independente e independente? No dependente, eu tenho uma coisa legal. O que acontece? O grande problema do DW é justamente você conseguir montar o DW juntando as informações dos bancos. Então você imagina, por exemplo, você tem um exemplo aqui da folha de pagamento e um sistema de vendas. No meu sistema de venda, eu tenho lá a informação dos funcionários, como é o caso do Microsoft, por exemplo, tem um dados funcionários, tem um CPF, por exemplo. Só que o nosso CPF ele é formatado de uma forma. Ninguém garante para mim que no meu sistema de ponto, o meu CPF é formatado do mesmo jeito. De repente lá é um campo varchar. Né? E depois como é que eu integro isso? Como é que eu falo que esse funcionário do meu sistema Microsoft é o mesmo funcionário do meu sistema de ponto? Né? Então, fazer a integração dos dados é que é difícil. Essa é a parte difícil. Eu falo, esse dado é igual a esse, né? Sem você ter, às vezes, chaves iguais. Então, você usando esse primeiro modelo, você tem toda a dificuldade uma vez. Você faz a integração uma vez e os Data Marts são dependentes desse daqui. Então, você teve o problema, teve a dificuldade uma vez, resolveu isso, você não vai ter mais problema. Né? Agora, qual é o ponto fraco desse primeiro modelo? Que você precisa pensar de uma forma global. Ou seja, você precisa estudar melhor, né, a necessidade. Por quê? Se você fizer, por exemplo, uma decisão errada aqui, você vai ter dificuldade para montar os seus Data Marts depois. Um exemplo, suponhamos que eu vou montar esse modelo aqui de cima e escolhi que o meu DW vai ter a granularidade, por exemplo, mensal. As informações vão estar agrupadas lá por mês. Legal. Só que aí no meu Data Mart de vendas eu descobri que eu preciso saber dessa informação diária. Não vou conseguir. Por quê? Essas informações aqui já vêm agrupadas para cá, elas já vêm somadas, totalizadas por mês. Se eu preciso de diário aqui, já não vai dar certo. Então aqui eu preciso fazer uma análise maior. Então o meu tempo para montar esse aqui é maior. Eu preciso pensar no futuro, né, para poder conseguir montar esse modelo. No modelo de baixo não. Eu vou montando de acordo com a necessidade. Então, suponhamos que aqui eu preciso de diário, legal, vou montar diário. Aqui eu preciso mensal, vou montar mensal. Aqui eu vou montando do jeito que eu quiser. A dificuldade está em agrupar isso tudo depois. Então, por exemplo, eu posso ter uma informação aqui diária, uma aqui mensal e depois como é que eu agrupo isso? Então, ou seja, dos dois jeitos é complicado, né? Essa é uma decisão que não é muito fácil de ser tomada, né? As duas requerem bastante análise. Não dá para chegar, não, vamos montar o caso amanhã, vamos pegar e colocar tudo por dia. Não dá, né? Tem que estudar bem o caso, para poder decidir quais dos dois vai dar para usar. Tá, o desenvolvedor de DW ele tem que considerar 3 aspectos básicos para poder montar um cubo. Para você ver como é fácil montar um cubo. No nosso caso, por exemplo, nosso caso assim, dos clientes, né? Nossos clientes. Vendemos produtos, certo? É o que a gente vende, produto, em várias lojas. E medimos o nosso desempenho ao longo do tempo. Nós temos então um cubo 3D, com 3 dimensões, produto, loja e tempo. E cada pedacinho, né, cada junção aqui dá
a minha informação que eu preciso. Então, como eu disse para vocês, loja. O que o cadastro de loja tem de útil para mim? Nada. O que o cadastro de produto tem de útil para mim? Nada também. Né? Um cadastro, por exemplo, de calendário ou de vendas. Né? Então, quando eu junto essas informações aqui, de maneira que eu consiga ter várias visões disso, aí sim eu tenho uma informação. Aí eu tenho a minha venda por loja em determinado tempo, né? Eu consigo montar um gráfico de evolução, saber como que isso comportou a minha venda em determinado período do ano e assim por diante. Então, esse aqui é o cubo. O cubo, na verdade, é apenas conceito, ele não existe de fato. Eu lembro que quando o meu chefe na empresa que eu trabalhava, ele fez o curso e ele falava do cubo, eu imaginava que você ia lá no banco de dados e tinha um cubo mesmo, sabe? Não fisicamente, mas que assim, que daria para você ver, sabe, tipo, um cubo e fazer isso num cubo. Só que na verdade não existe, é um conceito, né? É um conceito de você pegar várias dimensões, que nós vamos ver um pouco mais para frente aqui no Star Schema. Mas você vê que não é muito difícil, né? Muito bem, aqui o cubo, né? Então é o seguinte, é uma estrutura de dados que forma um subconjunto de dados, como eu já falei. Organiza os dados em duas categorias. Então você tem os campos de dados, né, e os campos de dimensões em vários níveis. Então você tem o dado que você quer e as dimensões, os metadados, o que explica aquele dado. Né? Então o fato, nós vamos ver um pouco mais à frente também, nós vamos ver isso daí com mais detalhe, mas você tem o dado que você quer e o que explica aquele fato que vai te dar as dimensões, as várias visões do negócio. Os resumos de dados são previamente calculados de modos otimizados para facilitar as consultas. Então a grande sacada do BI é isso, do Data Warehouse é isso. As informações vão para lá agrupadas. Né? Então eu não preciso mandar, por exemplo, registro por registro. Eu mando agrupado aqui no grão que eu preciso. Se eu preciso diário, eu vou mandar informação agrupada de forma diária. Se eu preciso mensal, assim por diante. Por quê? Na hora que eu for consultar isso, eu vou ter que fazer pouco agrupamento. Então aqui tem o Star Schema, né, que é um dos modelos mais conhecidos. O Star Schema, o modelo estrela, esquema estrela, ele pode ser montado em cima de uma base relacional. Né? Ele é um pouco desnormalizado, não tanto desnormalizado, um pouco desnormalizado. Então aqui, como eu falei, nós temos a tabela de fato, ele chama estrela justamente por causa disso. Ó. Se você for perceber, ele parece uma estrela. Então ele tem uma tabela de fato, que é onde está a informação, e do lado dele nós temos todas as dimensões possíveis, as dimensões que explicam aquele fato. Né? Então um exemplo aqui, temos um fato aqui de alunos aprovados, né? Então tem aprovação, tem a média final, e aqui eu tenho as informações de candidato, tempo, preferência, local, estabelecimento de ensino, e aí cada chave surrogate key, não é nem primário key, é surrogate key das tabelas de dimensão, vira uma chave estrangeira na tabela fato. Por que surrogate key e não primary key? Suponhamos que amanhã o camarada vai e me muda o produto. Eu perdi a informação. E no Data Warehouse eu não posso perder a informação. Né? Porque essa informação de dimensão, elas não são apagadas todas as vezes que eu vou dar uma carga. Eu atualizo só. Mas o produto 1 é o produto 1. Então qual que é a ideia? É você criar uma surrogate, uma chave sequencial. Então você inseriu um produto lá no banco de dados, se o código dele é 1000, mas ele pegou a sequência 1, ele vai ser sempre 1 para você. Se você mudar ele no outro sistema, não interessa, para você ele vai ser sempre 1. Né? E essas chaves é que vão formar a chave estrangeira para você poder ter o seu fato. Legal. Data mine, né? O garimpo de dados, como é a tradução literal disso daí. Então, data mine é a mineração, é a busca, né, de detalhes, né, bastante dirigida e específica, como um minerador que garimpa as pedras no rio em busca de pedras preciosas. Então, é você ir lá e... parece engraçado, mas é isso mesmo, você ir lá e martelar a informação, é você buscar aquilo que não está evidente, aquilo que não está visível. Né? É um trabalho realmente assim de estatística mesmo, né? De você ir a fundo mesmo, no detalhe do negócio. É o enfoque para análise e obtenção de informação de conhecimento do Data Warehouse Data Mart, né? Como eu mostrei, ele está um nível acima do Data Warehouse.
é uma ferramenta de inteligência, pois permite estabelecer relações, comparações, tendências. Representa a informação de forma que o usuário compreenda, né? Então o usuário vai ver isso daí, vai ver um gráfico mostrando para ele, olha, a sua venda começou aqui e cresceu, subiu, desceu, está aqui, né? Olha, a tendência é essa, né? No ano passado foi isso daqui, esse ano vai, entendeu? Então é uma forma que o usuário entende, é simples, né? Não precisa de interpretação. Interage com o usuário, né? Como o usuário ele vai escolhendo lá e ele vai montando essas informações conforme ele for escolhendo e traduz o conhecimento extraído para informações convenientes. Foi como eu falei, né? É você pegar aquela... Agora aqui você já não pega mais o dado, já pega já uma informação, porque já veio de um DW, não veio mais de um sistema de RP, e agora você transforma isso num conhecimento. Algo mais amplo ainda, né? Então quais são os objetivos de um data mine? Bem, 3 explicações aqui. Ele é explanatório, ou seja, ele explica algum evento, uma medida observada. Então, como eu falei, explica por quê. Por que a minha venda está caindo? Né? Por que eu vendo tanto esse produto nesse horário? Entendeu? Por que eu vendo nessa época do ano? Ele é confirmatório. Então, por exemplo, eu tenho uma hipótese. Se eu, por exemplo, colocar esse produto perto desse daqui, nessa época do ano, ele vai vender mais. Então, com o DataMine você consegue confirmar isso, se isso é verdadeiro ou não. Exploratório, então analisar os dados buscando relacionamentos não previstos, né? Então, ou seja, você consegue explorar para você poder ver tendência, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Tá, então é o seguinte, eu coloquei esse gráfico aqui porque é interessante, vou até fazer um comentário sobre isso daqui, de uma experiência que eu tive. 70% das informações do nosso sistema estão em evidência, certo? Ou seja, eu consigo recuperar através de consultas SQL ou até mesmo através de relatórios que a gente já tem no sistema. Por quê? Está evidente. Por exemplo, relatório de vendas, certo? Ninguém precisa falar, porque todo sistema RP tem um relatório de vendas, né? Pedidos. Então, ou seja, são coisas que todo mundo sabe que está lá. 20% eu só consigo obter através de um DW. Porque eu já preciso juntar mais informações, tal, para mim conseguir eu preciso de um pouco mais de trabalho. E somente 10% eu consigo obter através de um datamine, porque isso está oculto. Então, um exemplo. Nessa mesma empresa que eu estou citando para vocês que eu trabalhava, essas empresas que você trabalhava, a gente fez um trabalho. Lá nós não tínhamos um DW, nós não tínhamos um BI, mas a gente usava muito desses conceitos. Como isso, BI não é só um sistema, são conceitos. A gente usava bastante desses conceitos, né, para poder fazer isso. E eu usei lá o Business Object, né, que é um famigerado que o Daniel não gosta. Então o que acontece? Olha só, a gente montou um relatório lá chamado estoque pago. Pegou a informação do produto, de venda do produto, melhor, de compra do produto, informação de venda do produto e a informação de duplicata. Com isso a gente conseguiu descobrir o seguinte, que eu tinha um monte de produto que eu já paguei e não vendi. Ou seja, estou tomando prejuízo, porque para mim poder pagar esse produto, se eu não vendi ainda, eu tive que tirar do meu bolso. Eu tive que tirar do investimento, eu tive que tirar do meu lucro. E só se pode ter lucro se você vender o produto, tirar a sua parte e com o mesmo dinheiro você pagar o fornecedor. Então só combino com o fornecedor que eu vou comprar a mercadoria e vou pagar para ele em 15 dias e em 30 dias eu não vendi ainda, eu já paguei e a mercadoria está lá ainda, ou seja, eu tomei prejuízo. Então com isso a gente descobriu que nós estávamos tomando bastante prejuízo nesse ponto. E aí gerava esses relatórios para os gerentes iam lá, iam atrás desses produtos para descobrir. E aí descobriu o quê? O produto está no estoque, o produto está mal exposto, ou o produto é um produto que não vende, ou o comprador está negociando mal o contrato. Ele está negociando com um cara que paga em 15 dias, mas não dá para pagar em 15. Tem que ser 45 dias, tem que ser 30 dias. Então daí você toma uma decisão, ou você não compra mais esse produto, ou você muda a operação na loja, né, chegou, vai para a loja, ou você aumenta o tempo para poder pagar, para não tomar prejuízo. Então muitas empresas hoje tomam prejuízo dessa forma. É um dado que está lá, mas como eu disse, você precisa minerar, não tem como você descobrir
Isso se você não ir lá e trabalhar, se você não minerar o dado, se você não buscar o dado, né? Então, são, na verdade, os 10%. E lá a gente conseguiu descobrir esses 10% dessa forma, né? Minerando, juntando informação, fazendo suposições, né? E um trabalho bastante legal. Tá. Ferramentas OLAP. Né? Ferramentas OLAP são capazes de manipular e analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas. Então, eu provei um método de acesso à informação, eu consigo visualizar e analisar diversos cenários, gerar relatórios e descobrir tendências e fatores relevantes. Então, as ferramentas OLAP, na verdade, são as ferramentas que eu uso para poder visualizar uma informação de um dado. Então, por exemplo, até aqui embaixo falando. Então, por exemplo, eu posso fazer uma navegação usando uma ferramenta OLAP para eu poder ver um detalhe de uma informação, né? Ou ver aquela informação mais agrupada. Então, um exemplo, vou ver um relatório por estado. Aí eu quero ver aquele detalhe, eu quero ver o detalhe daquele estado, vou para a cidade. Eu quero ver o detalhe agora por bairro e assim por diante, né? E isso tudo já pré-calculado e essa ferramenta já faz isso para mim automaticamente, né? Então as ferramentas OLAP, elas são muito úteis, né? Na verdade são essenciais para eu poder conseguir visualizar as informações que estão no meu DW. Nem tudo eu posso fazer lá e fazer uma consulta, né? Eu quero isso, quero fazer uma consulta de um grupo by. Quero agora, não dá, né? Então, às vezes a gente precisa de algo mais rápido. O ETL, que nós falamos lá atrás, são justamente as ferramentas que vão extrair essas informações, vão transformar essas informações, agrupar essas informações dos bancos de dados e jogar no meu DW. Tá? Resumidamente, é isso daí. E a gente pode ainda usar um banco de dados para integração conhecido como ODS, né? O banco de dados ODS são aquele cara que vai ficar no meio de campo. Então, ao invés de eu pegar a informação e jogar direto no meu DW, eu coloco um ODS no meio, jogo a informação no meu ODS e só depois eu jogo para o meu DW. Então, por exemplo, se eu preciso de uma consulta online, eu vou no meu ODS, porque a informação está lá, eu posso fazer a carga diariamente. Só que o meu DW vai fazer, por exemplo, só uma vez por semana. Então, eu pego do que dá no meu ODS e jogo depois no DW. Então isso é legal porque eu não sobrecarrego o Data Warehouse, né? E consigo ter essas informações aí assim, de uma forma, eu consigo visualizar isso de uma forma online, né? Então é bastante usado também isso daqui. Então as cargas são, como eu disse, geralmente são feitas à noite, né? Pode ser diária ou não, e depende da necessidade, são sempre em massa. Citei aqui algumas ferramentas no mercado, claro que existem várias outras, mas as mais conhecidas, né, até mesmo pela facilidade da Microsoft, né, não é tão difícil de usar o Analysis Service, já veio com 2005 e com 2008, né, com o SQL Server. Tem o que eu gosto, o Daniel odeia, o Business Object, né, que agora é do SAP. Tem o Hyperion da Oracle, né, que é bom pra caramba também. O DataStage da IBM, Cognos e o MicroStrategy, na verdade, né? E esse aqui é uma ferramenta open source legal pra caramba, feita em Java, que é o OpenTable, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vi uma apresentação desse sistema lá na faculdade, e ele é representado aqui no Brasil por uma empresa chamada WBA, e esse é um sistema que está sendo usado em grandes empresas como a Globo, né, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e é um sistema open source. Então, você baixando o sistema já vem todas as ferramentas necessárias. O banco de dados você pode usar qualquer um, você pode usar o Oracle, você pode usar o SQL Server, o MySQL, né? E eles podem você que as informações para você fazer a extração de dados, as ferramentas ETL, as ferramentas para você poder montar o cubo dimensional, multidimensional e o sistema para você visualizar, né? Então esse sistema aqui ele é open source, o código dele vem aberto, né? É feito em Java com JSP. Eu não vi o código dele ainda, tá? Eu vi só a apresentação. Então até coloquei aqui uma imagem dele para a gente poder visualizar aqui para ver como ele é interessante, né? Então aqui você tem a mesma informação vista de diversos cenários, diversas formas. Então você tem aqui no dashboard, aqui você tem os dados mesmo que foram usados para montar os gráficos, aqui você tem um pouco mais de detalhe. Não dá para ver muito bem, mas aqui você poderia fazer os drill down, ou seja, poderia ir avançando nos detalhes e tal. Então, esse tema aqui é bastante interessante, né? E ele é
ele é, como se diz, a própria empresa Pentaho, né, foi que criou e é ela que comanda hoje as atualizações nele, né, então está crescendo bastante aqui no Brasil. E interessante é que assim, as empresas baixam o Pentaho e começam a usar, só que não é tão simples, né, não é tão fácil você pegar uma ferramenta open source, principalmente desse nível, e começar a usar, né? E foi um caso, por exemplo, que aconteceu com a Globo. Eles baixaram, começaram a usar, só que depois eles queriam expandir, eles não tinham como fazer, não sabiam como fazer isso, né? Porque o modelo que eles montaram não era escalável. Então precisava de uma empresa de consultoria para fazer isso. Então tem cursos, inclusive, que a LevelBA dá para essa ferramenta aqui, que é bastante interessante, bastante legal. Então, para a gente concluir aqui, chegamos finalmente, então aqui tem algumas empresas que adotaram o BI. Rede Globo, como eu já falei, né? Rede Globo adota Business. Aí são algumas manchetes, né, que eu peguei, que mostram as empresas que estão usando o BI. Então, Rede Globo, tem a FNAC, tem a Seming, Lojas Marisa, né, que são empresas bastante conhecidas, a Avon, né, Construtora Rossi. Essa daqui foi até uma coisa para mim, ó. BI ajuda a CGU a coibir o uso indevido de recursos federais, né? Então você vê que não é só para varejo, né? Você pode usar isso daí em qualquer área, né? É muito interessante. Hospital, também Hospital Samaritano, inclusive eu estou fazendo, no meu trabalho de OPE da faculdade, eu estou fazendo justamente com um hospital, não é esse hospital, né? Eu estou fazendo uma solução de Data House para um hospital, tem um trabalho de OPE também, muito interessante, tem muita coisa, muito vasto, mais até do que varejo. E aqui tem uma manchete da Coca-Cola, que ele cita alguns pontos-chave, né, do sucesso para a BI. Eu não coloquei os pontos-chave porque é só para mostrar as empresas que estão utilizando o BI. Você vê que tem empresas grandes, né, e todo mundo está comprando essa ideia. Então, conclusão, né? É uma tecnologia direcionada à gestão de informação, tá? Ela está em constante evolução. Então hoje eu estou falando de BI desse jeito, amanhã pode ser que já esteja bem mais avançado ainda, né? Eu não falei de muitos conceitos aqui, mesmo porque não dá tempo, e encher vocês de informações conceituais, vocês vão até dormir aqui. Mas existem alguns conceitos inovadores, como por exemplo de inteligência artificial, que é um show de bola, e até redes neurais, né? Que o Rui viu no Just Java, né? Que isso sendo aplicado em BI. É um negócio muito louco. Se você for ver assim, é fantástico, né? Você pegar isso, pegar a inteligência artificial, pegar redes neurais e aplicar isso daí no negócio para você poder, sabe, ter uma expansão de estatística, né? Porque eu costumo dizer que não é nem estatística, uma visão gigantesca de estatística, né? E você conseguir montar vários cenários, várias suposições para você poder tomar sua decisão, né? Muito legal. E tem grandes oportunidades de trabalho no mercado, né? Então, quem conhece BI aí hoje ganha bem pra caramba. As empresas que têm BI conseguem bastante lucro, né? ganham super bem. É um negócio legal, um negócio que está crescendo bastante. Então eu acho que vale a pena, né? Vale a pena investir, vale a pena conhecer. Quem quiser conhecer um pouco mais, buscar um pouco mais. É um negócio interessante, né? Está crescendo, acho que vale a pena cada um dar uma olhada. Beleza? Bem, pessoal, é isso daí. Obrigado.